Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à lição de número 2 do nosso segundo trimestre do ano de 2021 e na lição do vídeo de hoje temos como tema Em Deus o Nosso Pai. A gente vai falar um pouquinho sobre Deus, como ele aparece na Bíblia, sobre suas qualidades, sobre seus nomes, porque como nós sabemos tem alguns nomes variados. Vamos entender um pouquinho sobre os significados desses nomes, porque não é só um, e dentro de um deles tem vários outros, certo? A gente vai entender um pouquinho sobre isso, mas antes de entrarmos nos nossos pontos, no nosso contexto da nossa lição, a gente tem o nosso texto bíblico. Hoje no vídeo a gente tem nessa lição dois textos, normalmente sempre só trazemos um que a lição traz, mas dessa vez a lição trouxe dois textos bíblicos que se encontram em João, o capítulo 3, versículo 16 e o 17, e Mateus, o capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Esses são os nossos textos bíblicos. Já o nosso destaque se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conhece a Deus. A gente falou aqui, como a gente tem o nosso tema da lição Deus, a gente trouxe nesse nosso destaque bíblico um pouquinho sobre o amor de Deus conosco. E aqui trazendo outro exemplo, aqui ele traz dizendo que somos filhos de Deus, trazendo outro exemplo que aqui é a minha outra referência que eu estou trazendo, que se encontra em João capítulo 1, versículo 12 e o 13, que diz assim: Mas a todos quanto o receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Aqui a gente fala um pouquinho também sobre que somos filhos de Deus, certo? A gente entendeu mais um pouquinho, a gente trouxe esse nosso da lição e trouxe esse outro que eu trouxe como outra referência. Agora, entrando mais na lição, a gente tem os nossos 4 pontos, que são como Deus aparece na Bíblia, a questão dos nomes, os nomes de Deus, as qualidades de Deus, o relacionamento com Deus. Mas antes de entrarmos no nosso primeiro ponto, a nossa lição trouxe a nossa introdução para a gente entender um pouquinho sobre a nossa lição. O único livro em que é possível conhecer como Deus se revelou aos homens é a Bíblia, a palavra eterna. Nesta lição, estudaremos a forma de Deus revelar-se-nos através da sua palavra. Embora conheçamos em parte, neste estudo temos de nos conscientizar de que Deus é bom e que através de Jesus Cristo podemos nos relacionar com Ele. Deus está pronto a nos ouvir, perdoar, atender e consolar. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos, capítulo 17 e o 28, está esse versículo que eu acabei de ler. Essa foi a nossa pequena introdução, já vai dizer um pouquinho sobre o nosso primeiro ponto, né? Que é como Deus se revela na Bíblia, sobre o que a nossa lição vai trazer. Agora o nosso primeiro ponto. Como Deus aparece na Bíblia, a questão dos nomes. A existência de Deus é declarada na Bíblia, e para nos relacionarmos com Ele, precisamos crer que Deus existe. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Uma dica legal para nos aproximarmos de Deus é estudarmos os nomes que aparecem na Bíblia para mencionar a sua pessoa. Sim, Deus é Pai, é uma pessoa, a primeira da santidade Trindade. Por que iniciar o nosso estudo sobre Deus pelos nomes relacionados a eles? Por exemplo, cada nome pessoal tem um significado. O seu nome tem um sentido, o meu outro. O meu nome, Marcelo, significa proveniente do planeta Marte. Então eu seria um marciano? Claro que não. Mas como este nome vem do latim, a nossa língua
portuguesa é oriunda da latina, o termo Marcelo transfere o mesmo sentido que o nome tem na língua latina para a nossa língua portuguesa, isto é, ligado à nossa família. Emotivo corre o risco de exagerar com os cuidados pessoais. Quando os meus pais escolheram esse nome, não fizeram pelo significado da palavra, mas por acharem bonito. Geralmente, há algum tempo os pais, quando escolhiam os nomes do filho, não sabiam do significado. Por ter sido assim com os seus pais, não sabiam o significado do seu nome. Mas esteja certo, escolheram pensando no melhor, ainda que não pareça. Pesquise a origem do seu nome, pois é um exercício bacana. Variados nomes aparecem na Bíblia para representar Deus e a relação com o seu povo. Se Deus livrasse o povo de um mal, logo o nome dado pelo autor bíblico a ele era fiel à experiência desse livramento. É o mesmo que ocorre com o seu apelido. Quando alguém te põe um apelido, geralmente contra a sua vontade, a pessoa está sendo fiel ao máximo a seu comportamento ou procedimento por você adotado. Igualmente, os nomes de Deus estão de acordo com a ação que ele realizou e realiza no mundo em que o conhecemos. Tais nomes trazem importantes características divinas. Agora, a gente entendeu um pouquinho, né, como ele se revela na Bíblia e a questão dos nomes dele. Não depende, como a gente pode ver, aqui ele vê, o autor bota o nome de acordo com a ação que aconteceu sobre aquele livramento, como o autor trouxe como um exemplo aqui na lição. Agora, entrando no nosso segundo ponto, os nomes de Deus. Aí vai entender um pouquinho sobre quais são os nomes de Deus que estava sendo citado aqui em cima, que não existe só um, existe vários, certo? De acordo com o acontecimento, não é só um nome. Os nomes de Deus. Um estudante da Bíblia de nome Mike Perman, já falecido, destacou 5 nomes mais comuns de Deus ao longo da Bíblia Sagrada: Elohim, Jeová, El, Adonai e Pai. 5 nomes. A gente vai entender um pouquinho sobre esses 5, certo? O primeiro nome que foi citado aqui, Elohim. Pronunciamos Elohim. A palavra representa a forma plural do termo Deus no Antigo Testamento. A Bíblia descreve Deus como o Criador do universo, mas em comunhão com outras pessoas da divindade. Agora vamos fazer os seres humanos que, como nós, que se apareceram conosco. Então, Elohim nos traz a ideia do Deus Criador, que ao mesmo tempo tem comunhão com as outras pessoas da Santidade, Trindade, o Filho e o Espírito Santo. Aqui a gente entende um pouco sobre o significado de Elohim, que significa Deus Criador aqui no contexto da nossa lição. O próximo é Jeová. Esse daqui a gente vai entender um pouquinho sobre qual é o significado, e aqui a gente tem também outras 7 variações nesse nome. Não é só Jeová. Tem outros como Jeová Rafa, Jeová Nissi e mais 5. São 7 ao total, e a gente vai entender um pouquinho sobre o significado de cada um deles. Este nome é a forma derivada da língua portuguesa da palavra Ieorá. Esta pode ser lida Ieorá, tal palavra, um Deus que opera em favor do povo que o busca. Por isso, ao longo do Antigo Testamento, vamos encontrar várias expressões do povo judeu em relação a Jeová. A primeira é Jeová Rafa, que significa o Senhor que cura. A segunda é Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. Jeová Jireh, o Senhor proverá. E Jeová Shammah, o Senhor estará aqui. Essas são as outras 7 que temos aqui em relação a esse nome. A terceira é El. É uma palavra do Egito que significa Deus, mas é usada com outras combinações, ou pode
ou seja, podem vir outras palavras acompanhando ela, tais como El Elon, que significa Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Olam, o Deus Eterno. Essas são outras palavras que podem acompanhar ela. Adonai. Este nome significa Senhor ou Mestre. Ele nos traz uma ideia de governo e domínio, ou seja, Deus domina sobre o planeta Terra, bem como toda a dimensão do universo a qual pertencemos. Aqui foi a nossa quarta, que está aqui dividida. E aqui a última, né? Pai. Um dos nomes que mais aparece em o Novo Testamento, este descreve principalmente Deus como a fonte de todas as coisas. Aqueles que são alcançados por Deus, Jesus de Nazaré, podem ser chamados de seus filhos. É um termo que denota o amor do Pai para com o seu Filho. Deus nos ama. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre os nomes, sobre esses 5 nomes, e que aqui a gente também, alguns podem acompanhar outras palavras com outros significados também. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre as qualidades de Deus. Essas qualidades estão divididas em 2 grupos. As qualidades que podemos ter em nós, e as qualidades que de forma alguma podemos ter em nós. Está dividido entre esses 2 grupos a qualidade de Deus. As qualidades de Deus. Além dos nomes de Deus, a Bíblia descreve algumas qualidades sobre eles que podem ou não ser encontradas em nós. Podem ser encontradas algumas, mas algumas de forma alguma podem ser encontradas em nós. O primeiro grupo é qualidades que podem ser encontradas em nós. Primeira, Deus é santo. Quantos colegas nos acham correto este papo de santidade? A palavra santidade significa separação. Ora, não é separado das pessoas que amamos ou nos relacionamos. Separado de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus para nós e consagrados para o Deus Santo. Segundo, Deus é justiça. Alguém uma vez disse que justiça é a santidade em ação. Você acha justo colocar na prova alguém roubar um conhecimento que não adquiriu? Um colega se esforçou em estudar, dedicou-se ao máximo, mas chega outro que não estudou, nem se esforçou e rouba o conhecimento dos outros na hora da prova. Isto é justo? Deus é justiça. Devemos ter fome e sede de justiça. O terceiro é: Deus é fiel. Deus é digno de toda confiança, pois a palavra não falha. No círculo da nossa amizade, quem é digno da inteira confiança? O nosso Deus, sim. Ele não trai ninguém. Devemos ser fiéis a Deus. A quarta é: Deus é misericordioso. Misericórdia é a capacidade de sentirmos compaixão pelo sofrimento das pessoas, oferecer alívio ao próximo, ao necessitado. Deus se entristece quando só porque temos razão castigamos e desdenhamos do nosso colega que errou para conosco. Assim como uma pessoa erra contra nós, também estamos suscetíveis ao erro. Não somos perfeitos. Podemos errar também. Não só aquela pessoa que errou vai errar sempre e você nunca vai errar. Você vai errar. A gente não é perfeito. Deus é amor. Preste atenção nessa afirmativa. Deus é o amor. Amor para Deus não é uma questão ou não de amar. Ele é só amor. Prova disso, ele deu seu filho em favor de nós e deseja que na mesma medida amemos ao nosso próximo, pois não podemos dizer que o amamos quando não amamos quem está ao nosso lado, a quem vemos todos os dias. Segundo o Evangelho, amar não é discurso, mas prática de vida de quem tem Jesus como o seu Senhor. Aqui vemos algumas qualidades que podemos ter em nós e a nossa lição traz exemplos de como adquirimos essas qualidades e como estamos usando elas em certas ocasiões. Agora a gente vai para a nossa segunda divisão dessas qualidades de Deus, que é qualidades que não podemos ter em nós. Essas qualidades que não podemos ter em nós
vou usar um exemplo aqui, algumas qualidades que a gente já conhece muito: onipresente e onipotente. São qualidades que não podemos ter em nós. A gente não pode estar em todo o tempo, em todos os lugares. Só Deus, só Ele tem essa qualidade, esse poder de fazer isso. Deus é onipotente. Onipotência significa a liberdade de Deus fazer tudo o que Ele deseja de acordo com a sua vontade. Mesmo assim, não intervém em nossa vontade. Se a gente for na Bíblia, a gente vai ver que tem isso. Se a gente for em Mateus, capítulo 19, o versículo 26, vai dizer assim: E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Muitas coisas a gente não pode fazer, mas para Deus nada é impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Deus é onipresente. Aqui a gente vai ver. Ele não pode ser limitado por espaço e muito menos por tempo. Como a gente é bem diferente, não sabemos... Não devemos jogar videogame e ao mesmo tempo estudar. Não conseguimos fazer isso. Mas Deus pode estar no Brasil, como no Japão, em outro lado do mundo. Ele é Espírito. E se a gente for também aqui em Efésios, o capítulo 1, o versículo 23, a gente vai ver um exemplo disso na Bíblia, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, ele pode cumprir tudo em todos os lugares. Ele é onipresente. Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito. Ainda que lêssemos todos os livros do mundo, algo impossível nós não conheceríamos tudo. Alguma coisa impossível na gente conseguir ler todos os livros do mundo. E mesmo assim, isso não conheceríamos tudo de qualquer forma. E a gente pode ver isso em Romanos, o capítulo 8, versículo 27, que diz assim: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, ele sabe de tudo. E a nossa última qualidade de Deus que não podemos ter em nós: Deus é soberano. Ele governa a humanidade com bem-lhe a paz. Sua vontade sempre é a melhor, embora nem sempre pareça boa para nós. Muitas vezes a gente acha que a vontade de Deus não é a melhor para nós, mas Ele sempre tem uma boa intenção para nós, certo? E agora entrando no nosso último ponto, nosso quarto ponto: o relacionamento com Deus. A gente vai ver um pouquinho sobre nosso relacionamento com Deus. Nenhuma dessas informações terá valor se não conhecermos Deus de todo o coração. Isso só pode ser possível através do seu Filho, Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Ainda que tenham te apresentado uma imagem distorcida do Pai, um carrasco, um castigador, um opressor, lembre-se: algumas pessoas podem e compreendem Deus de maneira errada, transmitindo ideias sobre Ele igualmente equivocadas. Ele pode acontecer comigo, com os nossos pais e com qualquer pessoa. O mais importante é que Deus, o nosso amoroso Pai, está acima de tudo. A entender um pouquinho sobre nosso relacionamento com Deus, algumas pessoas podem ver um relacionamento com Deus uma coisa errada, uma coisa que não tem valor nenhum. Ao contrário de outras que acham um relacionamento com Deus uma coisa incrível, uma coisa muito boa, que é uma coisa muito boa sim. Aqui a gente acabou mais uma lição, foi a lição de número 2. Na próxima lição a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus. A gente vai falar um pouquinho sobre como ele morreu, viveu, ressuscitou e outras coisas também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em mais uma lição. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!